Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Linguagens que Conectam, o canal mais conectado do Brasil. Hoje eu vim aqui falar para vocês 3 passos para a gente fazer uma leitura corporal mais acurada, mais acertada, mais eficiente. Assim como a linguagem verbal, a linguagem corporal ela tem palavras, tem pontos, tem vírgulas. E aí, para a gente entender melhor a linguagem corporal, é muito mais fácil quando a gente vê, por exemplo, uma frase inteira, do que quando a gente olha separadamente cada palavra. Então, a primeira dica para a gente fazer uma leitura corporal mais acurada, mais eficiente, é a gente olhar os gestos em conjunto. Então, pensando que cada gesto equivale a uma palavra da linguagem verbal, quando a gente coloca vários gestos juntos, a gente forma uma frase e que dá um sentido maior, um sentido mais profundo do que aquele sentido de cada palavra separadamente. Então, a palavra eu quero um doce, por exemplo, ela é feita de algumas palavras, do eu, do quero, um doce, e se eu pegar cada palavra dessa separada, ela vai ter um significado que a gente consegue entender, mas só quando a gente coloca elas numa sequência que você consegue entender a frase inteira. Com a mesma coisa é a linguagem corporal. Se a gente olha, movimentos mais fechados, são movimentos mais de resistência, por exemplo, braço cruzado, encobrir essa região, seja com algum objeto ou com o próprio corpo, ou sinais que podem ser de mentira, como coçar o nariz, coçar o olho, coçar a orelha, apertar a boca. Se a gente olhar isoladamente, seria como a gente olhar um dicionário, em que a gente olha as palavras, vê o significado delas, mas que dependendo do contexto ela pode mudar o significado dela. Então é muito restrito se a gente pega um livro de linguagem corporal e lê ele como um dicionário, a gente não vai ter tanta eficiência na interpretação e na leitura. Então o importante é a gente olhar os gestos em conjunto, olhar como os braços estão se movendo ao mesmo tempo que a perna, por exemplo, está estática, e aí como esse corpo está se movimentando, cada parte, cada gesto, como é que ele conversa entre si. A segunda dica é a gente olhar o contexto. Então, assim, todo movimento corporal, toda relação, toda conversa vai acontecer de acordo com o contexto, então do lugar onde as pessoas estão, sobre o que elas estão falando, qual é a relação que elas já têm ou não, é a primeira vez que elas estão se conhecendo, estão se conversando. Tudo isso é o contexto. Se está quente, se está frio, se a pessoa está gripada, se não está gripada, porque senão a gente pega um gesto, por exemplo, de coçar o nariz, e aí a gente faz uma interpretação e que na verdade a pessoa está com uma rinite alérgica, por exemplo. Ou uma pessoa completamente fechada, com os braços cruzados, as pernas cruzadas, num dia muito frio, ela está ao ar livre, é muito mais provável que ela esteja com frio do que ela esteja super resistente. Então, outra coisa que a gente precisa levar muito em consideração é o contexto daquele movimento corporal e daquela situação. Porque também a gente pode interpretar, por exemplo, sinais de ansiedade numa leitura corporal, e aí a pessoa está ansiosa, mas não porque ela está mentindo ou porque ela está escondendo algo, às vezes é porque ela quer mostrar o melhor dela para você e ela está com medo de não mostrar esse melhor para você, então isso deixa ela ansiosa, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado para não fazer julgamentos e interpretações precipitadas. A terceira dica é observar as incoerências. Tanto as incoerências entre partes do corpo, então, por exemplo, tem partes do corpo que estão mais rígidas, partes do corpo que estão mais relaxadas,
parte do corpo que estão em cessante movimento e parte do corpo que está mais tranquila, parada, por exemplo. Ou também a incoerência da fala com o corpo. Então, a fala está um discurso com palavras, por exemplo, de gratidão, de agradecimento, não sei o quê, mas, por exemplo, a expressão da cara está uma cara fechada, o corpo está mais tenso, mais fechado, que não combina muito bem com aquele discurso, por exemplo, de gratidão, de apreciação. Que no caso seria assim, eu falar: nossa, eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para vocês, muito obrigada por estar aqui assistindo. Não convence, é uma incoerência entre o que eu estou falando e o que eu estou expressando com o meu corpo. Então essas incoerências também são bem importantes para a gente conseguir fazer uma interpretação mais acirrada. Porque se a gente apenas ouve o que a pessoa está falando, a gente pode fazer uma interpretação. Se a gente só faz a leitura corporal, a gente pode ter outra interpretação. Se a gente une as duas coisas, é uma coisa completamente diferente. Porque, por exemplo, nesse caso, desse exemplo que eu dei, se a gente só ouvir a voz, provavelmente a gente fala: a pessoa tá grata, tá realmente me agradecendo. Se a gente olha para o corpo, a gente pode achar que eu tô triste, desanimada e tal. Se a gente une os dois, a gente olha e faz uma leitura mais: ela tá desanimada, mas de alguma forma ela tá se esforçando para me mostrar alguma outra coisa. Por que será? E aí a gente vai conseguindo olhar para todos os ângulos na comunicação. Porque se a gente só olhar, por exemplo, para a linguagem corporal e excluir todo o resto, a gente também não está sendo super eficiente. Se a gente pegar só as palavras que a pessoa está falando e excluir o tom de voz, excluir a linguagem corporal, também não. Então a gente precisa unir tudo isso para fazer uma leitura corporal mais acirrada. Apesar da linguagem corporal ser 55% da comunicação, apesar de ser bastante coisa, mas ela vai dizer pra gente 55% daquele contexto, daquela mensagem que está sendo dita. Então, esses 3 passos fazem muita diferença na hora da gente prestar atenção na forma como a gente está se comunicando e na forma como a gente está recebendo e está lendo aquilo que a outra pessoa está falando pra gente.